Porque, na verdade, a perseguição continuou por muito tempo. Nós vamos tomando isso como base, que pouco mais de 60 anos, o Holocausto. Tipo, no século XX, século passado agora, quando eles mataram 6 milhões de judeus. E sabe por que eles matavam os judeus? Qual o crime dos judeus? Ser judeus. Ah, mas isso foi Hitler. Hitler não tem nada a ver com a igreja, não. Hitler é um endemoniado, uma besta, fera, uma treva. Sim, Hitler não era pastor, nem padre. Mas quando você pesquisa a história, você vê que o líder de Roma, o Papa, ele apoiou Hitler, está documentado. Que ele financiou o partido nazista. Mesmo antes de se tornar Papa, uma grande soma de dinheiro foi dado para financiar o partido nazista. E depois, como Papa, durante o período do início, no ano 39, ele manda um bilhete manda um documento, não um bilhete, um documento para Hitler, falando da satisfação, quando lembrava da caminhada na Alemanha e o desejo de que houvesse uma harmonia entre o Estado alemão e também a igreja. E agora estava ali na maior comunhão com Hitler no ano 39, em pleno esmagamento, já tinha começado, né? Todo mundo já sabia quais eram as intenções reais de Hitler e o que estava ele fazendo com os judeus. Hitler disse assim, olha o que Hitler falou. Hitler, ele disse assim, tem 15 séculos que a igreja diz que os judeus são uma peste, uma coisa horrorosa, que tem que ser destruída, pois eu vou prestar esse grande serviço à igreja, eu vou acabar com essa raça. Foi o discurso para a igreja. Ah, mas isso aí é católico, não tem nada a ver com evangélico, não tem nada a ver com protestante. Tá bom, mas quem é o pai do protestantismo? Quem foi usado por Deus para fazer a reforma e começar o protestantismo? O grande Lutero, que nós respeitamos. Mas Lutero, nos seus últimos dias, não que estava doente, morto, não, assim, depois de velho, ele escreveu muitos folhetos, distribuiu, pregou e anunciou, dizendo, esses judeus, disse Lutero falou isso, são piores que porcos, eles têm um coração de ferro, queimem as suas sinagogas, mate-os. Calvino foi melhor um pouco. Ele falou, não os mate, mas trate-os com bastante opressão. Para ele saber que eles têm que viver humildemente. É antissemitismo que foi plantado por Satanás neste planeta desde que Deus chamou Abraão. Desde que Deus mudou o nome de Abraão. O antissemitismo, ele existe desde os primórdios da história da redenção do homem. E o nosso grande Lutero, nós louvamos a Deus pela vida dele, fez uma obra boa. Nós agradecemos a Deus pela vida de Lutero. Porque se Lutero não tivesse feito a reforma, talvez todos nós estaríamos carregando imagem de escultura na rua, né? Todos nós teríamos imagem em nossas casas, imagens dos santos, todos nós estaríamos invocando os santos e também carregando as suas imagens. Lutero prestou um serviço, mas não podemos negar que Lutero só fez uma reforma, por isso que ele não conectou a igreja às suas raízes. E isso durou até quando? Dura até hoje, gente. O antissemitismo ainda existe hoje.
há hoje ainda uma inimizade contra Israel. Mas, está vendo aquela data, está vendo essa data aí? 1967. Começa um mover físico e espiritual em Israel. 1967. Essa data é muito importante. Todo mundo já ouviu falar na Guerra dos 6 Dias. Quando Israel toma Jerusalém. Israel consegue fazer Jerusalém ser a sua capital. Porque até então era Tel Aviv, até então era outro lugar, mas agora, em 1967, Israel toma Jerusalém. E naquela guerra, houve um mover de Deus, porque Israel só podia ganhar aquela guerra com a intervenção divina. Se você pesquisar o assunto, você vai ver que não tinha jeito nenhum de Israel ganhar aquela guerra, senão com o poder de Deus. Mas e espiritualmente? Espiritualmente, em 1967, Deus começou um mover espiritual que está gerando a restauração da igreja. Deus começou a fazer uma obra, porque começou um movimento de ganhar os judeus para Jesus. Jovens judeus começaram a converter. Alguns deles que foram convertendo ao Senhor eram pessoas, alguns que eram hippies, e deixou aquela caminhada de hippie e foi para a casa de Deus. Quando chegaram lá, quando creram em Jesus, o que acontecia com eles? O que acontece até hoje? Quando se ganha um judeu para Jesus, fala, agora você é judeu. Agora você não pode mais de jeito nenhum ter um menorá. Agora você tem que deixar todos os seus costumes de judeus. E está cheio de judeus que converteram hoje e estão na igreja evangélica e abandonaram todos os seus costumes. Mas a maioria não converte. Por quê? Por que vai deixar os seus costumes? Por que vai deixar aquilo que eles aprenderam com os seus pais? Judeu converte a Jesus, gente, ele tem que continuar judeu. Gentio converte a Jesus, tem que continuar gentio. A igreja é composta de judeu e gentio. Mas esse entendimento só veio agora, depois de 1967, 68, anos 70, nos anos 80. E quando chegou agora, já nos anos 90, Deus começou a fazer uma obra muito grande. Inclusive Deus levantou um homem muito abençoado, que eu tenho por ele um grande respeito, que é o rabino Marcelo Miranda Guimarães, que começou uma grande obra chamada Hatzion, que é uma sinagoga messiânica de Belo Horizonte. Mas não é só aqui em Belo Horizonte não, no Brasil não. Em Israel temos várias comunidades messiânicas. Deus está fazendo uma obra tremenda na vida do povo de Israel. Porque está acontecendo a restauração. Então o que nós estamos neste dia vendo? É que esse mover que começou em 1967, tanto como quando acontecia a guerra em Israel, ao mesmo tempo começava também um mover espiritual. Desafio vocês a pesquisar sobre esse mover. Pesquisar sobre o que começou a acontecer, em especial na vida espiritual de Israel a partir de 67. Foi que veio a fazer surgir o movimento messiânico, quer dizer, judeus crentes em Yeshua. Bom, nós vamos ter um momento, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ficou claro? Deu para você entender claramente este slide ali? Entendeu bem? Entendeu? Está claro? Que a igreja começou com judeus, ali ó, só judeus, mas Deus não queria uma igreja só de judeus, queria judeus e gentios, mas Deus não queria pouquinhos gentios, Ele queria mais gentios, mas Deus não queria que expulsasse os judeus,
A igreja que Jesus vai arrebatar, ela será como aquela última figura lá em cima, lá, ó, composta, claro, de muito mais gentios, porque Israel é só um pouquinho de gente no planeta, mas composta de judeus e gentios, e não toda amarelinha daquele jeito, como tem aquela figura com a torre, com a ponta, com a cruz, identificando que nós somos igreja só e não gostamos de Israel. Não, a igreja ela tem que ser composta de judeus e gentios. Mas Paulo fala que nós somos enxertados, que os gentios foram enxertados. Aquela figura ali é muito interessante, olha, gente. Esse slide é muito interessante. Está vendo ao pé da árvore ali? Ao pé daquela árvore. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Depois, 1000 anos antes de Jesus nascer, 1000 anos antes do Mashiach vir, Israel é estabelecido. Está lá Israel, 1000 anos antes. E notamos que logo depois, 25 anos, ali, descer, né? 25 vamos imaginar, Yeshua estava ali, na terra, com os seus 20 e poucos anos, mas quando chega no ano 35, olha lá, está vendo? Está dando para você ver a figura, que os gentios são enxertados na oliveira, são enxertados em Israel. Ou seja, até o ano 70, até no primeiro século, a igreja estava dentro de Israel, gente. É isso que eu quero que vocês entendam, que a igreja estava dentro de Israel. Vamos olhar isso aqui. A igreja, os gentios foram enxertados, olha aqui a parte, enxertados na oliveira. Enxertados, os gentios foram enxertados na oliveira. Mas quando chegou no ano 350, o que é que eles fizeram? O que é que os homens que mandavam na igreja fizeram? Eles expulsaram e falaram, não temos mais nada a ver. Não temos mais nada a ver com Israel. E então, está uma linha divisória lá, ó. E a igreja, durante todos estes tempos, desde o ano 350 a.C. até hoje, ela está separada da comunidade de Israel, e ela fala assim, não tem nada, é porque tem Israel físico, Israel político e Israel espiritual. A igreja é o Israel espiritual. A igreja substitui Israel. É isso que nós vamos ver para frente, sobre a teologia teologia de quê? Da substituição. Fala comigo. Teologia da substituição. Sabe o que quer dizer teologia da substituição? Eu quero que você grave esta palavra, você que está me vendo aí. Teologia da substituição. A igreja corrompida, separada, homens que desconectaram de Israel, eles criaram a ideia de que a igreja representa Israel. Nós vamos caminhar nesta fé. E ao finalizar esta aula, estamos chegando ao final desta aula, eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que aconteceu, que você pode ver nesse slide aí, que aconteceu nesta árvore, Deus começou a trabalhar agora no ano 1967 para cá, estabelecendo o judaísmo messiânico. E o que vai acontecer? E a Bíblia diz, aquela parte ali, vamos ver em cima, né? As folhas da árvore,
diz a palavra de Deus, e todo Israel será salvo. Quando aconteceu o quê? A plenitude dos gentios. O que quer dizer plenitude dos gentios? Nós vamos estudar esse assunto para frente, sobre plenitude, que há muitas pessoas que acham firmemente que plenitude significa que é a quantidade de gentios que vai entrar na igreja. Mas a palavra plenitude, ela tem também um significado de equilíbrio. Pleromai, ou plerosai, é de fazer com que haja equilíbrio, de ver se a coisa está andando exatamente como deve andar. Naqueles tempos, por isso que a gente fala que precisa de contextualizar. Naqueles tempos, havia há ainda, né, no navio, então eles falavam isso. Uma peça, uma marca, ali no navio, que é o pleroma. Da onde vem a palavra plenitude? De onde vem a palavra plenitude? Para manter o navio equilibrado. O navio, ele tem que descer a água até aquela posição. Se a água passar, ele afunda. Mas então tem que ver as cargas que vão pôr nele para ele não afundar muito. Que se a água passar, o navio corre o perigo de afundar. Mas também não pode tirar todo o peso do navio, que você fica muito leve, ele fica por cima da água e vai tombar. E vai afundar também. A Bíblia diz que quando tiver a plenitude dos gentios, e a palavra no original é esta, lembrando aquilo que acontece no navio, quando chegar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Ou seja, eu creio, que Deus estava dando uma palavra de revelação. Olha, a igreja já estava desviando, Paulo já via que a igreja estava saindo do caminho. O Espírito Santo já tinha dito para ele escreveu para Timóteo que nos fins dos tempos a coisa ia acontecer daquele jeito. Que aconteceu no ano 350, 300 e poucos depois. Então Paulo está falando assim, olha, quando os gentios compreenderem plenamente, quando tiver a plenitude, não é só número, porque hoje todo mundo pensa o seguinte, então é só falar eu aceito Jesus, já entrou. Não, tem que haver equilíbrio. A Bíblia fala muito de equilíbrio. Tem que haver entendimento. Então Deus hoje está trabalhando com a igreja, para fazer a igreja voltar aos princípios. E essa é a mensagem de restauração, para que então Israel seja salvo. Como é que pode ganhar Israel? Como é que pode Israel ser salvo? Como é que vai chegar numa sinagoga e falar com o judeu, entrega para Jesus seu coração, só Jesus salva, e é mesmo. Mas qual é Jesus? Esse Jesus que mandou vocês nos matar? Que mandou vocês criar uma santa inquisição para nos destruírem? Nós não queremos esse Jesus. Seria a resposta, é a resposta que eles dão. Mas quando a igreja, viu gente? Quando a igreja voltar para a origem, quando a igreja voltar e entender isto, então vai ser fácil nós chegarmos e falar com um judeu ortodoxo. E ele vai acabar abrindo o coração, porque o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Mas você vai dar o material para o Espírito trabalhar. Vamos ao próximo slide aí para nós encerrarmos. Portanto, a Torá
é a base de todos os outros livros da Bíblia. O que foi que aconteceu na história da igreja? O que eles fizeram com a Torá? E vamos explicar essa palavra Torá. Torá é dito com todas as formas. Torá significa lei. Significa lei, sim. Também, Deus chama a sua Torá de lei. Mas, Torá significa mesmo instrução. Na Bíblia, Torá é instrução, Torá é a árvore da vida, Torá é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua Torá. Quando nós lemos lá no Salmo, é a tua palavra, é a tua Torá. A Torá é a base, os 5 primeiros livros da Bíblia é a base, e é a base de tudo, está tudo ali. Era a base da igreja do primeiro século, e eu prefiro falar igreja do primeiro século que falar igreja primitiva, mesmo porque tem pessoas que associam a palavra primitiva, é primitivo, não tem muito fundamento, não tem muita base, a igreja era muito primitiva. Quando se fala a palavra primitiva, de ser primeira, tudo bem, no sentido positivo, mas não no sentido de primitivo, uma coisa primitiva que não tinha desenvolvimento. Não era isso. Por isso eu prefiro falar a igreja do primeiro século. A base dela era a Torá. Os judeus crentes viviam como judeus. Judeus crentes viviam de que maneira? Viviam como judeus. Eles eram zelosos da lei. Quer ver uma coisa? Vamos abrir a nossa Bíblia e ler Atos capítulo 21, versículo 20. Atos 21, 20. E ouvindo eles, glorificavam o Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. A lei está aí? Eles eram judeus, e eles eram o quê? Zelosos da lei. Eram judeus e zelosos da lei. Zelosos da lei. E os gentios crentes, como eles viviam? Viviam como judeus? Não. Os gentios viviam como gentios. Em Atos capítulo 15, verso 10 a 21, por onde eles passaram pregando, os gentios iam para... Os gentios se convertiam aonde, gente? Vamos lá, vocês aí. Onde que os gentios ouviam a palavra? Hein? Onde que eles ouviam a palavra? Fala comigo. Onde os gentios ouviam a palavra? Nas sinagogas. Onde que é que Paulo pregava? Todos os sábados. E como é que o gentio convertia? Se ele pregava na sinagoga? É porque os gentios iam na sinagoga para ouvir o ensino da palavra. Era comum até os gentios irem na sinagoga. O gentio queria saber sobre aquelas coisas de Deus, iam lá. E agora há um mover de Deus. Gentio converte, vão para a sinagoga, ou estão na sinagoga e se convertem. Que iam lá assistir o serviço da Torá, no sábado de manhã. E que a quantidade imensa de gentio que converteu? Isso aqui é muito interessante, eu quero encerrar falando disso aqui. Com aquela quantidade imensa de gentios que converteram, começou a haver um problema. Por que problema? Porque a palavra revelada era só para judeus naqueles dias, até então. Havia também duas correntes de pensamentos, ou duas escolas dentro de Israel. Escola de Shammai e escola de Hillel. O Shammai, ele ensinou e criou um grupo imenso de pensamentos. Havia uma grande fatia dentro do judaísmo, quantidade de pessoas, um percentual, que achava que não tinha
gentio não podia chegar de jeito nenhum, que não havia esperança para nenhum gentio. Já Hilel, ele achava e ensinou, e a escola dele plantou isso, de que haveria sim oportunidade para os gentios, que se um gentio guardasse pelo menos as leis de Noé, porque tem gente que fala assim, nós vemos na graça, que não tem a ver nada com de lei, não. Antes de Moisés, já temos as leis de Noé, famosas leis de Noé, que a igreja nem fala delas, mas está lá, as leis de Noé. Já o pensamento de Hilel era que se algum gentio guardasse pelo menos as leis de Noé, ele podia ter alguma vantagem no mundo vindouro, podia ganhar alguma bênção no mundo vindouro, podia ter alguma luzinha para ele no porvir, no mundo por vir. Vem Yeshua, vem Jesus, morre, abre as portas para todas as nações da terra se converterem. Os judeus começam a falar de Jesus e os gentios, eu quero esse Jesus, eu quero esse Yeshua, eu quero esse Salvador, eu quero esse Salvador. E vieram para dentro da igreja, aí tem um problema sério. Os judeus convertidos, que vinha daquele pensamento de Shammai, e agora convertido em Jesus, pensavam assim, olha, como é que vamos fazer? Esse monte de gentio aí, esses incircuncisos, esses homens e essas mulheres também, que não guardam as normas da nossa doutrina, das nossas tradições. Aí acontece o primeiro concílio da igreja, e o segundo está para acontecer em breve. Só teve um concílio da verdadeira igreja, em Jerusalém. E vai acontecer o segundo concílio em breve em Jerusalém. Eu estou me preparando para ir nele. Estarão lá pastores, homens de Deus e rabinos convertidos a Yeshua do mundo inteiro, num concílio em Jerusalém. Estamos orando para que aconteça esse concílio. Ore também para acontecer, viu? Estou hoje falando isso, no dia 10 de agosto de 2013. Então você que está vendo, né, depois de alguns anos para frente, estou anunciando hoje que haverá o concílio de Jerusalém. Estou falando que lá daqui a uns anos, alguém vai ver essa aula e vai falar, mas já aconteceu. Sim, mas eu estou falando que hoje, nessa data de hoje, 2013, de que vai acontecer o segundo concílio em Jerusalém. Está sendo preparado, é o concílio da igreja no caminho da restauração. Quando Tiago toma a palavra no versículo 13, ele fala assim, Simão relatou, verso 14, como primeiramente Deus o visitou os gentios através dele, para tomar deles um povo para seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas que está escrito, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Está na hora de levantar, né, gente? Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem o Senhor. Então, Yeshua veio fazer isso. Agora está na hora de fazer a restauração para o tabernáculo que Yeshua levantou. Estragaram o tabernáculo, precisamos de restaurar. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Os gentios virão e invocarão o nome do Senhor, pelo que julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha a idolatria fora aí. Da prostituição aqui é todo tipo de comportamento sensual fora do caminho de Deus. E do que é sufocado e do sangue. Aí ele fala no versículo 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que esse versículo está dizendo? Olha, os gentios estão indo na sinagoga. Quanto à palavra, quanto à Torá, Moisés é a Torá, gente. Quem escreveu a Torá foi Moisés. Moisés é lido. Moisés
desde os tempos antigos, em cada cidade, há quem pregue. Moisés, quer dizer, a doutrina bíblica. Agora, não vamos impor aos gentios essa carga pesada que nós não aguentamos carregar, que era os 613 mandamentos. Tem muitos mandamentos que não são para os gentios. Não são para os gentios. Então ele falou, essas coisas aqui vocês têm que guardar. Agora as outras vocês serão abençoados se fizerem. Ele dá a ordem do que tem que fazer e fala, Moisés está lá para ensinar. Aí alguém costuma pegar isso aqui, mas e o sábado? Está vendo que não tem o sábado aqui? Ninguém, nessa época, estava preocupado com questão de sábado não, gente. A igreja estava começando, todo mundo guardava o sábado. Chegou a palavra, chegou o sábado. A guarda do sábado nessa época não era questão de discussão, não. Ela veio ser questão de discussão muito depois, no ano 115, com o Inácio em Antioquia. Mas nessa época, não. A guarda do sábado era uma coisa comum. Quer ver uma prova que os gentios guardavam o sábado? Eles estavam na sinagoga todos os sábados, 10 horas da manhã. Como é que uma pessoa poderia ir para o sábado, 10 horas da manhã? Porque ele não trabalhava no sábado. Por isso que ele estava lá 10 horas da manhã. A maioria das pessoas trabalhava em agricultura. Como é que ele podia estar lá 10 horas da manhã? Não. Era hora de estar com a enxada lá no campo, era hora de estar colhendo, não, mas ele estava lá. Os gentios, todos os sábados, 10 horas da manhã, por quê? E por que eu sei que é 10 horas da manhã? Porque é um costume universal de toda a sinagoga em todos os tempos. Nesse tempo já era 10 horas da manhã. Por isso que Paulo fala assim, quando é o batismo com o Espírito Santo, como é que vocês estão pensando que esse povo está bêbado? Sendo essa hora 9 horas da manhã. Se os judeus iam para a sinagoga 10 horas, ia ficar bêbado antes. Ninguém embebedava de jeito nenhum. Antes das 10 horas, não, 10 horas estava lá na sinagoga. Então era costume, os gentios, eu quero encerrar essa aula dizendo o seguinte, esse texto de Atos dos Apóstolos capítulo 15, o que ele fala é isso. Falou, essas coisas tem que guardar, faz isso vocês também, tirando a idolatria, tirando aquelas coisas fortes, ou seja, pegou 4 leis de Noé, das 7 ele pegou 4. Agora Moisés todo sábado está lá, a questão todo sábado tem lá. Ou seja, gentios estarão lá aprendendo, não precisa nem falar mais sobre isso, eles vão saber o que é a palavra de Deus, o que é o ensinamento de Deus. Na sequência, nas próximas aulas, nós vamos ver o quanto isso é importante. Que Deus te abençoe, e eu quero encerrar orando em nome de Jesus, te abençoando, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê plenitude de Deus. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações.